Postura, experiência, seriedade. No ar, Clube do Povo, o podcast Verdade com Rodrigo Simões. Saúde e paz, que Deus abençoe você e toda a sua família. No ar, a partir de agora, mais um episódio do Clube do Povo, podcast Verdade. E hoje o assunto é imposto de renda. E para isso, eu recebo carinhosamente José Augusto Picão e também Heber Carvalho, os dois representando aí a nata dos contabilistas de Ribeirão Preto e da nossa região, aliás, de todo o estado de São Paulo. São contadores profissionais do mais alto nível, com participações aí em entidades, não só aqui em Ribeirão Preto, mas também em entidades em São Paulo, na capital, CRC, o Heber com 5 peças, enfim. A gente traz realmente quem conhece, quem domina o assunto. Seja bem-vindo, Picão. Muito obrigado, Rodrigo. Estamos aqui às suas ordens. Obrigado pelo convite e vamos tirar as dúvidas dos seus, né? Vamos começar. Pessoal que está sempre conosco aí, com os internautas. E o Heber também. O Heber, aliás, o Heber estreou, né? O Heber no programa de estreia nosso, no episódio de estreia, que foi com o prefeito Duarte Nogueira. Eu convidei o Heber para ser o apresentador junto comigo, para me dar uma força naquele dia. Então o Heber participa aqui agora como entrevistado. Primeiro foi como entrevistador, convidado especial. E agora o Heber vem como convidado realmente para trazer aí, tirar as dúvidas do pessoal. Bom estar com você mais uma vez, Heber. Rodrigo, é um prazer estar aqui no seu programa novamente, no seu podcast, que é o que eu te falo, são as novidades, a modernidade, né, Picão? E para nós é muito bom isso, certeza. Porque você liga a televisão hoje, se fala em imposto de renda, mas fala tópicos. Eles não têm o tempo suficiente, às vezes, para comentar o que precisa ser comentado. E com tudo que a gente vai apresentar aqui, tenho certeza, mesmo com o conhecimento que o Picão tem e que eu acredito que tenha também, ainda fica dúvidas. Porque cada declaração de imposto de renda é uma ocasião especial. Cada caso de declaração é uma coisa própria e individual de cada um. Então, às vezes, surgem essas dúvidas. E é muito importante as pessoas terem essa atenção, né? Terem esse cuidado, na verdade, porque não é brincadeira, né? Não tem como. Tem que declarar, não tem como. Sim, é obrigatória a declaração do imposto de renda para todo contribuinte, aquele que tem o CPF, obviamente respeitando algumas regras fixadas pela legislação, mas todos têm a obrigação de prestar as contas com o leão, né? Como se diz na gíria, obviamente. Então vamos lá. A Receita Federal anunciou as regras, né, do imposto de renda no último dia 12 de março, com mais detalhes sobre o prazo para a declaração, calendário de pagamento das restituições e eventuais novidades. Então, as declarações já começaram a ser entregues, é isso? Perfeito. A partir do dia 17, nós já podíamos começar a fazer as entregas das declarações, porque o sistema já estava pronto, era só baixar, na verdade, né, o aplicativo da Receita e preencher os dados, as informações. A grande vantagem que nós temos, que é novidade, não é novidade, já isso vem acontecendo já há 2 anos, e cada ano vai melhorando mais, é a declaração pré-preenchida, onde muitas informações você não precisa se preocupar mais em ficar digitando no seu sistema. Por quê? Porque as informações já estão no Banco de Dados da Receita Federal. Aproveita do ano anterior. Aproveita do anterior e aproveita também os seus rendimentos. Informações de salário, ganhos de formas diversas, aluguéis, assistência médica, que hoje tem um documento que as instituições, os planos de saúde entregam. Tudo isso já vem direto, praticamente, para que você possa olhar a sua declaração, complementar com aquilo que for necessário, ok? E depois fazer a entrega tranquilo para evitar exatamente a malha fiscal, né, Heber? Sim. Ô, Heber, a declaração deve, assim, pelo menos eu entendo dessa forma, ser feita por um profissional contábil, né? Necessariamente não. Tá, mas por segurança, sim. É uma coisa que a gente discute. Uhum. Eu até li uma notícia outro dia que falava que tinha que ser feita por um profissional habilitado, para consultar um profissional habilitado. Quem que é esse profissional habilitado? Pode ser um advogado, pode ser um contador, pode ser qualquer pessoa que tenha conhecimento de imposto de renda. A vantagem do contador é que nós vivemos o imposto de renda pessoa jurídica, trabalhamos com as empresas. Exatamente. E vivemos o imposto de renda. Então, quando a gente pega uma declaração de imposto de renda para fazer, nós já temos pontos chaves. Já sabe o que fazer. Para não correr o risco Exato. De cometer erros. Porque o grande problema do imposto de renda, que é importante as pessoas que estão nos assistindo,
é a preocupação de omitir informações achando que não tem problema nenhum. Sim. Não é, Picão? A Exatamente. pessoa compra um imóvel, vende um imóvel, compra um veículo, vende um veículo, e depois você fala, ó, esse bem está na sua declaração. Ah, mas eu já vendi faz muito tempo, só tira ele daí. Não é assim. Então, precisa tomar esses cuidados, porque o imposto de renda hoje tem uma série de pegadinhas, e essas pegadinhas geram imposto consequentemente. E outra coisa, no intuito de economizar, de repente o contribuinte, o que ele faz? Eu mesmo vou declarar. Esquece alguma coisa. É o cuidado que tem que ter. Então, eu vou dar um exemplo bem simples. Imagina você, Rodrigo, você tem uma fonte de renda. Aliás, você tem duas fontes de renda. Uma fonte de renda já está no banco de dados da Receita, a outra pode não estar. De repente, você fez uma palestra em algum determinado local, ou como professor, ou como jornalista mesmo, e você recebe um valor e você esquece. Você fez essa palestra lá em janeiro de 2024. Jamais imaginar que tem que declarar esse valor, e ele é tributado. De repente, isso cai na Receita, você não declara, está na malha fina. E é onde o barato sai caro. Exatamente. O nosso companheiro aqui, José Augusto Picão, falou uma coisa que é muito importante analisar. Nós estamos no mês de março de 2025. Você tem que buscar informações de janeiro de 2024. A dezembro. Então, a dezembro, quer dizer, tudo sobre o ano passado. Então, você imagina que é o que ele falou, se você fez um evento e teve um rendimento nesse ano, de repente você vendeu um veículo em janeiro do ano passado, você nem lembra mais. Imóveis acontece isso, a pessoa nem lembra que comprou imóvel. Seus imóveis continuam os mesmos? Continua, porque na cabeça dele, o imóvel que ele tem há 1 ano e 3 meses... já é o imóvel dele há muito tempo. Ele não precisa declarar isso. E você tem que ficar pesquisando com a pessoa. Quem são as pessoas que normalmente se habilitam a fazer a declaração? É aquele que tem uma fonte de renda apenas e que não tem bens para declarar. Essa é a melhor opção. Esse não tem muito problema de correr risco. Agora, fora isso, cuidado. Procure um profissional habilitado. Chamamos para a área dos contadores. Sim. Não, que mas eu sempre gosto de envolver isso, porque se me perguntar quem que você me indica, um profissional da área contábil. Sim. É aquele que tem simples. mais conhecimento para fazer sua declaração, certo? Porque nós somos mais especializados nessa área do imposto de renda. Então, isso é importante para aqueles que vão fazer sua declaração. Mesmo porque nós temos as dicas, né, que são importantes. Vamos colocar um caso aqui que pode acontecer agora em 2025. O ano passado saiu uma lei que você poderia majorar o valor do seu imóvel, Sim. corrigir o valor na declaração do imposto de renda na sua casa. Está lá no seu imposto de renda por 50 mil reais, mas vale 1 milhão. Eu vou jogar 1 milhão. Você pagou 4% de imposto daquele valor. Mas você não ganhou mais que 31 mil reais, que é a obrigação de entregar imposto de renda. Não teve outra fonte de renda. Não precisa declarar, não é, Weber? Não, pera um pouquinho, mas como você fez esse ajuste, você é obrigado a declarar. Aí você esquece de declarar, já está na fonte da receita que você já majorou, valorizou esse imóvel, você vai cair na malha fina. Então, são essas dicas que a gente vai passando, esses cuidados que tem que ter, que muitas vezes qualquer especialista também não vai saber de dizer. Olha, então, para vocês que nos acompanham nesse programa especial sobre imposto de renda, gente, vai declarar? Não deixe de procurar o profissional da área de contabilidade. Essa é a recomendação que a gente faz. O Weber bem disse, advogado também faz, mas vamos simplificar? Sim. Contabilistas, tem tantos contabilistas em Ribeirão Preto, tantos escritórios renomados, profissionais do mais alto nível na nossa cidade, também na nossa região. Gente, tem que declarar? Vai certo, procura, converse com um contabilista, resolva aí, para não criar um problema lá na frente. Bom, Mesmo porque é importante você colocar nessa afirmação, uma vez que muitas vezes o cliente, o contribuinte, não tem noção efetivamente das obrigatoriedades que tem que cumprir para fazer o imposto de renda. Né? Eu tenho disso, recebo ligações direto de clientes ou não clientes que falam, olha, eu preciso declarar. Você vai fazendo alguma série de perguntas e fala, isso eu tenho, isso eu não sabia. Então, isso que é importante, né? Bom, começou dia 17 de março, então as entregas. E o prazo final qual que é? 30 de maio. 30 de maio. Ou seja, tem pelo menos aí, 60 dias. Mais uma pegadinha de 30 de maio, né? Aí que é os detalhes, porque você viu a quantidade de regras que modificou do imposto de renda, além das que já existiam. Então, você imagina que uma pessoa, esse ano,
É o primeiro ano que ele vai ter declaração de imposto de renda. Ele tem que saber todas as regras de 20 anos atrás para saber o que ele tem que declarar tudo. Exatamente. E dia 30 de maio, para quem tem imposto a pagar, também já vence a cota do imposto de renda. Então, você imagina, fala, bom, eu tenho até as 8 horas, até meia-noite para fazer minha declaração de imposto de renda. Aí você gera a sua declaração em casa tranquilo, o que a gente sabe que não vai ser tão tranquilo, porque possivelmente o site da Receita Federal vai estar congestionado e eles deixam bem claro que esse problema não é da Receita. Se você ficar sem internet, no dia seguinte você tem multa. Qual que é o problema? Gera um DARF para você pagar. E aí? Aí você vai ter que localizar o banco, se você pode pagar pela internet, se você tem disponibilidade de saldo, no dia seguinte aquele imposto já está com multa. Então não deixe para o último dia, mesmo quem vai fazer a sua própria declaração. Quanto mais cedo. Quanto mais cedo, melhor. Eu fico muito feliz quando a Receita Federal informa, do volume de declarações, 120 mil já integraram sua declaração. Ótimo, perfeito. Exatamente. Porque dá uma tranquilidade para a gente. Porque mundo. sabe qual que acontece, Rodrigo? Nos últimos dias de imposto de renda, nós não temos tempo para fazer declaração. Então, eu tenho certeza que procurar o escritório do Picão, ou o meu, ou qualquer outra empresa de contabilidade, essa pessoa não vai ter disponibilidade para fazer, porque as declarações que ele já tem para fazer vão se afunilando. Porque falta informações, falta dados, e aí você vai acumulando essas declarações. Aí eu vou deixar de atender um cliente nosso, que já está cadastrado conosco, para fazer uma declaração avulsa. Então, por isso que é o cuidado de procurar o quanto antes para fazer sua declaração. Exatamente. Vou fazer um bate-bola com vocês aí. Vamos lá. Quem é obrigado a declarar o imposto de renda? Muito bem, então Picão vamos vai lá. responder. Hoje, este ano, praticamente a regra é a mesma do ano passado, né? Não mudou praticamente nada, vamos dizer assim. Mas mudou valores. Então, até o ano passado, quem teve ganhos tributáveis até 30.639 tinha que declarar. Esse ano aumentou um pouquinho, né? Aumentou R$3.000 praticamente. 33.888. Então, já ajuda um pouquinho. Então, quem teve rendimentos até esse valor, tributáveis, está isento do imposto de renda. Okay. Mesmo porque se você fizer a conta de um desconto simplificado de 20%, já vai cair na tabela zero de imposto. Então, acima de 33%, aí, brasileiro que recebeu... Sim, desde que tenha rendimento tributável, não tem a menor dúvida, tá? Então, essa é a primeira regra fundamental, né? Teve ganho de capital na venda de bens? Teve ganho de capital na venda de bens, veículo, imóveis, enfim, está na obrigatoriedade de entregar também. Por quê? Só um parênteses aí, Picão. Então, vamos imaginar o contribuinte vendeu um veículo de R$50 mil, um exemplo. Bem, se gerou um ganho de capital, ou seja, veja, o que é o ganho de capital? É a diferença entre o valor que ele paga do que vendeu. Se houve ganho de capital, ele está na obrigatoriedade de fazer efetivamente a declaração de imposto de renda. Então, só para exemplificar, vamos imaginar que ele comprou um veículo por 45, vendeu por 50. Ok, gerou 5 mil de lucro, regra geral, ele vai pagar o imposto lá na data da venda, que é outra coisa importante. Mas não precisa declarar. Não, precisa declarar, jogar a informação na declaração do imposto de renda, mas ele já fez uma declaração antecipada antes, que chama demonstrativo de ganho de capital. E isso é importante ter lembrado. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa vende o imóvel lá em janeiro, ou o veículo lá em fevereiro do ano anterior, e não faz o ganho de capital, né? Isso acontece muito. Normal. Hora chega no imposto de renda e fala, mas eu vendi isso daí. Você vendeu, você tinha que ter declarado lá atrás, feito a declaração para poder pagar o teu imposto do ganho de capital. E passou batido, quer dizer, vai fazer a declaração agora, junto com a declaração do imposto de renda, vai gerar uma multa do ganho de capital, porque já tinha que ter recolhido o imposto lá atrás, né? E vai sofrer as penalidades cabíveis da lei, né? Então, são os cuidados que precisa ter com relação a tudo isso daí, ok? Outro ponto fundamental também realizou alienação em bolsa de valores. Consequentemente, também já está nessa obrigatoriedade, desde que os valores sejam superiores a R$40 mil. Se ultrapassou os 40 mil, está na obrigação. Você negociou, Rodrigo Simões foi lá, fez toda a negociação, só vive com os lucros, né, das bolsas de valores, comprando e vendendo ações. Teve uma renda superior a R$40 mil, está na obrigação, não tem como fugir. Então, são as regrinhas assim que no dia a dia a gente não percebe, mas tem que tomar os cuidados. Por isso, mais uma vez, nós conhecemos a legislação, você nos procurou com antecedência, vamos colocar todos os pontos para você. Tem isso, fez aquilo, etc, etc. A pessoa vai
se alertar. Isso é muito importante. Bom, quem está isento da declaração? Essa eu posso responder. Ficou fácil essa. Ué, quem não tem essas regras está isento. Detalhe, mas é muito importante o que ele falou no começo dessa conversa. Quem está sujeito a declarar? Bom, nós temos que fazer essa avaliação. Então, a hora que ele procura um profissional, nós vamos acompanhar essas regrinhas com ele. Certo? Ver os rendimentos dele, se não passou de 33.880, que é muito comum. Vou dar um detalhe aqui que acontece com muitas pessoas. Trabalhador, isso acontece muito com o trabalhador, ele está trabalhando, aí ele aposenta, a renda dele dobra, mas ele acha que não aconteceu nada na vida dele. O que acontece? O salário dele, anual, foi R$28 mil, só que ele recebeu mais 20 de aposentadoria. Conclusão, ele passou dos 33 e nem sabe disso. Aí ele a Receita vai bloquear 1 ou 2 anos depois o CPF dele. Aí ele procura o escritório, bloquearam o meu CPF, o que aconteceu? Aí você fala, bom, vamos me contando sua vida. Aconteceu isso, se aposentou? Aposentei. Mas eu tenho que declarar aposentadoria, todo mundo fala que é isento? Não, ela tem uma regra de isenção, aí libera aquelas regras que eu te falo de 20 anos atrás. Tem uma regra para a idade que dá isenção no limite de aposentadoria, certo? E hoje as pessoas estão aposentando com 60 anos, 65 anos e ainda está sujeito à tributação. Então, são esses pequenos detalhes. E aí vem a multa. Que aí vem a multa, imposto atrasado, porque gera uma série de situações. Bloqueio então, o pagamento. Os isentos... No caso da aposentadoria. Sim, os isentos são aquelas pessoas que não atingem essas regras aqui. Agora, essas regras, você viu como que elas vão? São crescendo, crescendo. São detalhadas e a Receita Federal todo ano acrescenta mais uma, que para nós não assusta, certo? Mas se você for pegar todas as regras, eu não consigo te responder de imediato se a pessoa chega e fala assim, eu tive só um salário de R$25 mil durante o ano, estou isento? Por essa regra está. Mas as demais. Certo? Aí eu tenho que te consultar as demais. É o que ele falou, peraí, me fala as demais. Mas eu tinha 2 carros, eu vendi e comprei mais um. Opa! Então, você já saiu da regra, certo? Ele pode estar isento de imposto de renda. De pagamento mas do valor do imposto. E não isento de declaração. Está vendo a diferença que tem? Exatamente. Esses são detalhes importantes. Vou dar um outro exemplo muito simples. Sim. A legislação fala assim, olha, mesmo se você não ganhou o limite, 33.888, mas os seus bens ultrapassam R$800 mil na sua declaração de imposto de renda, certo? De repente, o Rodrigo recebeu uma herança, né? É isento para efeito de imposto de renda. Mas o seu patrimônio foi superior a R$800 mil. Opa, mas eu não ganhei 33, mas você tem que declarar, porque você tem um patrimônio maior. Bom, de qualquer forma, na dúvida é bom procurar um Sim, como contabilista. Sempre. Tá. Sempre. O que acontece, então, com a pessoa que não declarar o imposto de renda? Pois é. Que se encaixa em todos esses atributos que você falou. O que acontece? Muito simples. E o Beber vai concordar comigo. Veja, hoje a Receita Federal, praticamente, ela tem todas as nossas informações em mãos. Né? A gente brinca que a Receita é um Big Brother fiscal, né? Sim. Essa é a grande verdade. Então, ela vai fazer os cruzamentos. De repente, você estava na obrigatoriedade por alguns itens desses, se você não declarou, consequentemente, o Weber acabou de falar, vai bloquear seu CPF. Bloqueou seu CPF, o banco já está sabendo. As instituições, de forma geral, estão sabendo. Então, você não consegue dar um passo para frente. Aí você entra numa agência bancária, você, gerente, estou precisando de um empréstimo aí? Pois não, quanto você precisa? Vamos ver aqui e tal. Puxou tua ficha lá, tá lá. CPF do Rodrigo está bloqueado. Pronto. Você tem que correr, entregar a declaração, dependendo dos valores, você vai ter uma multa. Correr no contador, em primeiro lugar, né? Vai pagar uma multa bonitinha para a Receita Federal, obviamente, pela falta de entrega, e se ainda gerou imposto, um valor maior ainda, com imposto depois, com multa, juro e correção. Além de tudo, o que de fato precisa ser declarado? São dúvidas, né, que a gente tem que declarar tudo, né? Mas eu estou com um detalhe aqui que eu gostaria de passar para as pessoas, que é muito comum acontecer. Às vezes a pessoa teve o rendimento inferior porque trabalhou, por exemplo, 8 meses na empresa. Então, o rendimento dele do ano foi R$25 mil. A princípio, ele não teve nenhuma das outras regras, ele foi atingido. Então, ele está isento de imposto de renda. Porém, detalhe, ele teve um imposto de renda retido.
certo? Na rescisão dele, gerou uma retenção de R$700. Porcaria. Ele nem sabe o que foi essa retenção, porque simplesmente descontaram do salário dele. Se ele não fizer a declaração de imposto de renda, embora ele está isento de imposto de renda, ele não recebe essa restituição. Ele perde, né? Ele perde a restituição. E você não tem ideia a quantidade de contribuintes que perdem essa restituição. Ou seja, um benefício para ele que ele acaba Basta perdendo. ele declarar, certo? Porque isso vem no informe de rendimentos dele. Agora é um detalhezinho. Quando você pega o informe de rendimentos, tem lá valor dos seus ganhos, R$ 25.800. Imposto retido na fonte, 765. Ele nem sabe o que é aquilo. Nós sabemos. O contabilista, com certeza, sabe que aquilo é um dinheiro seu. E basta você fazer sua declaração e, a partir de setembro, né, já vai estar recebendo a sua restituição. É interessante. Então, você vê que é bem tranquilo. Né? O Heber colocou um negócio interessante, né? Eu falo isso porque eu sou conselho fiscal de um edifício, né, comercial, e também moro num outro prédio, num edifício. Então, chega nessa época, os porteiros falam assim, ô, Zabicão, você precisa fazer imposto de renda? Eu falei, me dá o seu informe. Aí dá para assim, olha, eu sei que você não tem bem nenhum, você não está nas regras, nem ganhou isso, mas você teve R$60 aqui de retenção na fonte. Esse dinheiro vão pegar de volta, não deixa para o governo, não. Você pode usar. Ah, é? Aí eu faço imposto de renda, todos os porteiros do meu prédio, faço do outro prédio que eu morrer, faço do pessoal lá do condomínio e até do meu condomínio em São Paulo. Sim. Então eu já tenho um monte de cliente na faixa, né? Mas, você não pode nem cobrar uma declaração dessa. Não vou cobrar, mas assim, dá dó de você ver o cara precisando do dinheiro, a pessoa precisando do dinheiro, né? Tá ali, uma boa ação, teve uma retenção, É. vão fazer a declaração para você ter o dinheiro de volta, não tem problema nenhum. Então, são as dicas assim que são importantes, que parece que o Weber lembrou muito bem, vai passando despercebido, né? Depois lá na frente fala, opa, né? Poderia ter declarado. Em relação à documentação, o que o contribuinte precisa ficar atento? Eu sempre digo o seguinte, eu começo e depois você vai complementando com o seu conhecimento também. As pessoas devem, a partir de janeiro de cada ano, tendo uma pastinha na sua casa, onde tudo que ele imagina que está sujeito à declaração, ele vai guardando nessa pastinha e essa pastinha ele leva para o contador. Eu tenho vários clientes que fazem isso. Ele chega com uma pastinha lá ou manda a pastinha para nós com todas as operações que ele teve. Isso dá uma tranquilidade muito grande. Porque se ele vender um veículo, o recibo está lá, você imagina, eu vou fazer sua declaração, aí eu falo assim, esse veículo aqui, essa moto, eu vendi em janeiro do ano passado. Por quanto você vendeu? Cadê o recibo? Ixi, eu não peguei cópia do recibo, não. Por quanto você vendeu? Eu acho que foi uns 15 mil, 16 mil. Não. E para quem você vendeu? Qual o CPF dele? Ixi, não tem nem noção. Eu entreguei numa garagem, nem me deram o recibo, sabe? Só que ele vendeu o veículo. Exatamente. Então, as coisas vão complicando. Então, a gente fala, vai armazenando esses documentos. Todo documento que gera qualquer movimentação da declaração de bens, porque a declaração de imposto de renda, ela tem alguns tópicos que são declarados. Você declara os seus rendimentos, certo? Você declara os seus bens, os seus dependentes e os seus débitos. Basicamente é isso, né, Picão? Você declara na declaração. É só isso. Então, você partindo desse princípio, extrato bancário, você tem que guardar do ano inteiro? Não. Você tem que pegar as informações de 31 de dezembro, certo? Olha a dificuldade que nós estamos tendo para se conseguir o informe de rendimentos de aposentado. Você sabe disso, Picão? Exatamente. Antes, o governo mandava pelo correio. Depois, ele liberou pela internet com algumas informações. Agora, só com o GovBR. Aí você fala, legal, GovBR. Todo mundo tem? Não. Você imagina que um aposentado com 85 anos vai ter GovBR? Não precisa ter 85 anos, não. Ele pode ter 50. E não conseguir dominar. E não tem domínio de internet. Aí ele tem o GovBR e não usa, você vai lá no GovBR dele para identificar, aí tem série prata, série ouro e série bronze. Aí a série bronze não serve para nada. Aí você tem que atualizar. Aí você pega o celular dele, ele não tem nem internet no celular, não tem nada. Como é que você faz o GovBR dele? Não tem nem como fazer a foto dele. Não tem nem fazer a foto dele. No então, sistema. olha, é uma loucura isso, mas infelizmente é a modernidade que nós temos. Por isso que é importante as pessoas estarem bem sintonizadas, porque cada ano que passa, a Receita Federal está usando a inteligência artificial. Esse é o detalhe. Então, para a Receita Federal, você ter o GovBR,
ter sua foto cadastrada, ter suas informações, é o que a Receita tem lá. Para ela não tem segredo isso. Certo? Então, esse é um detalhe muito importante também. Outra dica importante dentro disso são as despesas médicas, né? Se você tem um plano de saúde, as operadoras já são obrigadas a informar a Receita Federal. Mas você foi no médico particular, pegue recibo. Entendeu? Pagou a consulta? Exatamente esse ponto, Picão, que eu ia entrar com vocês agora. O que o contribuinte pode abater do seu imposto de renda? Pois é. Então, médico seria uma situação. Escola, ensino superior tranquilo, né? Nós temos várias despesas. Assim plano de saúde se encaixa. Plano de saúde se encaixa perfeitamente. Detalhe do plano de saúde. Desde que seja paga pelo contribuinte e não pela empresa. Porque tem muito disso. Perfeito. A empresa que paga, certo? E às vezes até desconta de você. Aí ela tem que colocar no seu informe de rendimentos que ela desconta esse valor de você. A parte que você paga. A parte que está reembolsando é sua. Da empresa Entendeu? Você vê cada pegadinha que tem? Porque às vezes você fala, eu tenho plano de saúde, mas é minha empresa que paga. Eu vou declarar. Não, você não pode declarar. E fica outra dica também na parte de despesa médica. Hoje os médicos são obrigados a dar um recibo eletrônico para o Receita Eletrônica. Entendeu? Médico, dentista, porque ele vai for dentista, enfim, toda a parte médica da saúde vai para a Receita Federal. Mesmo se você pegar um recibinho em papel de pão, não vai servir para nada. Obviamente, se amanhã esse profissional da saúde não informar, você tem um documento em mão, claro, você vai fazer uma defesa perante a Receita, mas isso vai virar um processo, etc e tal. Então, ficar atento nesses aspectos importantes. Escola, o ensino da mesma forma. Se for a empresa que paga, esquece. A mesma coisa. Não vai restituir. Não, exatamente. Pessoa física, esquece. Sim. Se for pessoa jurídica que pagou. Sim. Se você reembolsa a parte, sim. Detalhe importante, quem paga? A escola. É o marido, a mulher. Aí o marido paga, mas a mulher quer declarar no imposto de renda dela. Não pode. Não pode, porque o recibo saiu no nome dele. Então, tem várias pegadinhas, principalmente casais separados, certo? Sim. Que às vezes a pessoa, não, deixa que eu pago a escola para o meu filho, não tem problema. Aí só que a escola está no nome da mulher. Quer dizer, eles nem casados são mais. E leva o problema para o contador, achando que nós vamos resolver esse problema para ele. Não, ele causou o problema a hora que ele fez o início da declaração dele. Anteriormente... A não ser que ele tenha a prova numa decisão judicial da separação. Olha, ele vai ter que pagar a escola. Eu fiquei obrigado de pagar a aí escola, aí vem a história das malhas finas, né? Isso, cai na malha fina, ele vai ter que juntar toda essa documentação, que é aquela que você falou, o que tem que guardar, certo? Que vai para a pastinha dele. Pagou a escola o ano inteiro? Pagou. A escola declarou? Porque a escola vai declarar pelo CPF que ela tem lá. A Receita confronta isso. Você declarou que pagou a escola não declarou que recebeu. Você vai cair na malha fina. Aí, se você tem uma decisão judicial, você junta a documentação e a Receita acata essa decisão. Mas isso gera uma malha fina. Se você tem imposto a restituir, ele vai ficar bloqueado, às vezes até 5 anos, porque quando você vai saber que você não recebeu sua restituição e que está na malha fina? Porque nós, contadores, temos o hábito de consultar os nossos contribuintes se a declaração dele for... Porque às vezes a pessoa diz assim, fiz minha declaração, estou tranquilo. Não, você só declarou, certo? Ela só aparece lá processada, apenas. Mas não está homologada. Mas não está homologada. Então, ela precisa ter homologação da Receita Federal. Exatamente. Se você tem imposto a pagar, ela concordou. Se tem imposto a restituir, ela liberou sua restituição. Ou ela tem pendências e aí, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, que você vai cair na malha fina. Então, esse cuidado de acompanhar sua declaração de imposto de renda após a entrega é muito importante. Bom, quem faz a declaração e eventualmente tem uma restituição aí a receber, fica numa certa expectativa. A Receita já anunciou um calendário de restituição, como eles fazem todos os anos. Sim. Eu fiz uma anotação. Nós já falamos há pouco, mas repetindo, quanto mais cedo o contribuinte entregar sua declaração sem erros ou omissões, importante, né? Mais rápido será a restituição. Sim, isso. Perfeito. Tem a dúvida. Entregou tudo certinho, já entra na fila. Hoje tem prioridade idosos, é a regra, a famosa regra. Né? A famosa regra. Outra coisa que você pode dizer, eu tenho restituição, eu vou colocar o Pix que eu quero receber. Então, esse também está na prioridade. Ajuda na prioridade. Entendeu?
porque não tem, a regrinha está ali fixada. Aliás, você fez uma pergunta anterior, né? As deduções. Nós precisamos lembrar que nós temos 2 tipos de declaração, vamos chamar assim, né? Antigamente nós falávamos modelo completo e modelo simplificado, né? Isso não existe mais. Mas veja, então você tem despesas médicas, de instrução, quem paga pensão alimentícia, são valores dedutíveis de imposto de renda. Mas você tem que fazer uma continha. Às vezes, a soma dessas deduções são inferiores a 20% do seu rendimento limitado a R$16 mil. Pô, não teve R$16 mil essa despesa? Não. Mas eu posso deduzir os R$16 mil. Então, eu uso aquela declaração que eu chamo de simplificado. Ou seja, em vez de usar os descontos permitidos na legislação, eu uso o desconto padrão. Entendeu? O governo federal anunciou esses dias, aliás, mandou para o Congresso, né, algumas alterações em relação a algumas categorias, por exemplo. Mas não vale para esse ano. Não. Isso não. a partir do ano que que vem. Se aí, for aprovado. Se for aprovado pelo Congresso, sim, vai valer para 26, então vai valer, na verdade, para o imposto de renda 27. Seria isso? Ou não? Porque vai valer, porque esse ano não vai vigorar. Sim. A lei não pode entrar em vigor no mesmo ano que ela é criada. Então, criou agora em 2025, ela só vai valer a partir de 1º de janeiro de 2026. Que você vai declarar em 2027. Mas você deixa de pagar teu imposto na fonte, obviamente, tem a regra lá. Quem ganha até 5 mil não tem mais imposto de renda na fonte. Beleza. Legal. Então, você não vai pagar o imposto de renda na fonte, mas a regra vale a partir de janeiro de 2026 e você vai declarar só em 2027. Essa lei do governo federal, vocês acompanharam? O que vocês têm a dizer? Na verdade, é um projeto de lei, né? É um projeto de lei. Que o governo escreveu e está para o Congresso. Vocês acham interessante? Nós não estamos aqui para falar do governo, né? Porque é outra discussão também que seria interessante uma hora você chamar a gente aqui, que nós vivemos essa situação de discussão do governo, mas essa discussão, ela é normal acontecer. Porque eles acreditam que com isso, eu tenho essa sensação, eu estou sendo enganado. Porque quando fala que vai passar para R$5 mil a isenção de imposto de renda, o que você pensa, como leigo no assunto? É que você já está isento amanhã. Exatamente. Certo? E aí eles falam assim, já foi para o Congresso. Mas o que é isso, foi para o Congresso? Então já foi aprovado? Não. O governo só instituiu a lei para ser discutida. Sim. E aí, o que acontece? Ela vai agora até dezembro, nessa conversa, como foi o ano passado. Mas tem que aprovar esse ano, Tem que aprovar. Mas o ano passado já foi discutido isso. E aí, quando vai chegando no final do ano, eles vão priorizando outras situações, e aí essa regra do imposto de renda acaba não acontecendo. Certo? E não existe almoço grátis também. Lógico que não. Justamente. Se está tirando de uma faixa, alguém está pagando mais lá na frente. O governo disponibiliza a regra, mas ele cobra dos congressistas, e do Senado e dos deputados, como é que isso vai voltar para o governo de outra forma. Então, se não tiver um retorno, ele não libera essa regra também. Mesmo porque você tem a lei da responsabilidade fiscal, né? Sim. Você não pode diminuir o recebimento de um determinado tributo sem criar algo que substitua aquele benefício. Mas parece, né, Picão, que nesse projeto de lei ele já está fazendo exatamente isso, né? Está isentando uma mas está aumentando a tabela, está aumentando para uma faixa faixas menor, né? Isso, né? Para quem ganha mais vai pagar mais. Vai outras palavras, isso. Isso daí. Bom, gente, o assunto é muito extenso, é lógico, e mais uma vez a gente fala, é procurar um profissional da área de contabilidade. Perfeito. Enfim, não tem saída. E quanto mais rápido, melhor. Sim. Você que está nos assistindo tem que declarar. Olha, entre lá no site da Casa do Contabilista, pega algum profissional, procure lá o profissional da sua confiança, da sua preferência. Enfim, são quantos contabilistas em Ribeirão Preto? Tem bastante. Escritório tem 400, 400 e contabilista parece Ou que seja, profissional é o que mais tem. É o que mais tem. Daí. Em relação a documentos, já foi citado aqui também, né? Sim. Informes de instituições financeiras, inclusive corretora de valores, rendimentos de salários, prolabore, distribuição de lucros, aposentadorias, pensões, informe de rendimentos de aluguéis, de bens móveis e imóveis recebidos de forma jurídica também, informações de documentos de outras rendas recebidas, tais como doações e heranças, entre outras, paga também.
Então, a pessoa recebeu uma herança... Sim, ele não vai pagar imposto de renda Tá. porque ele vai ter o benefício da isenção, mas ele tem que declarar, né? Obviamente. Informe de rendimentos de participações de programas fiscais, nota fiscal paulista, nota fiscal paulistana, dentre outras, também. Ou seja, a pessoa está ali, Tem rendimento. que está cadastrada na nota fiscal paulista durante o ano, vai no mercado, passa a nota, vai abastecer. É um rendimento que é isento, mas tem que declarar, né? Pronto, final. Está ali. Entendeu? Ou seja, a Receita pegou Mesmo já. porque... Só de já estar ali... ela já vai informar para você. Esquece, Mas é importante, Rodrigo, você ter todos esses rendimentos, mesmo sendo aqueles isentos ou não tributados, é importante declarar para você fazer uma comparação do crescimento do seu patrimônio. De repente, seu patrimônio em 31 de dezembro de 2023 estava 500, ele vira 700 em dezembro de 24, subiu 200 mil reais, eu ganhei tudo isso. De rendimento tributado, isento, olha a importância. Gente, como eu falei, o assunto é muito importante, é o assunto do momento, todo mundo precisa, né? Grande parte da população aí fazer a sua declaração. Faltou alguma coisa, alguma informação até pra gente? Eu acredito que não, né, Vicão? Não, eu acho que foi bem, o assunto foi bem discutido, certo? Mas eu volto a insistir naquilo que você falou. Todo contribuinte... Quem que a gente chama de contribuinte? São todas as pessoas que têm CPF. Sim. E, basicamente, hoje as crianças já estão nascendo com CPF, certo? Aí você fala assim, e uma criança precisa declarar? Ela precisa entrar como dependente na declaração do pai ou da mãe, se eles estiverem sujeitos à declaração, porque isso vai formando uma estrutura do futuro imposto de renda dele. E aí, qual a idade mínima para declarar? A partir do momento que você tem rendimentos, você está sujeito à declaração de imposto de renda. Você vê cada detalhe que tem, como é importante, porque as pessoas hoje já nascem com CPF. Hoje Então você tem não muita tem informação. idade. Eu já fiz 70 anos, precisa declarar? Precisa. Enquanto você tiver rendimento, estiver bem, você tem que declarar. Isso que o Picão falou é muito importante. As pessoas acreditam que acima de uma determinada idade está isento de imposto de renda. Não está. Ele pode estar isento de imposto de renda, mas não está isento da declaração, porque aí vem as demais regras. Bom, vamos lá. Qualquer idade, rendimento anual acima de 33.880. 888, tá. né? Isso aí, né? mas aí tem as pegadinhas, Sim. como vocês falaram. Tem os detalhes que precisam prestar atenção. Vender um veículo, vender um imóvel, enfim, teve algum rendimento extra. Comprou novos bens. E quando a gente diz imóvel, é muito importante. Quando que você pensa em imóvel, o que você pensa? Comprei uma casa, comprei um apartamento? Não, pode ser um terreno. Não, qualquer um. Certo? Às vezes você comprou uma pequena área de terra, um terreninho na praia lá para um dia ir lá de vez em quando para construir. Então, tudo que tem escritura, e mesmo que você compre através de contrato, que é outro detalhe também, que as pessoas falam, não, eu só vou comprar quando passar a escritura. Isso é uma coisa que precisa tomar muito cuidado, porque precisa estar de bom comum entre as duas partes. Entendi. Porque a escritura é o documento oficial que, quando vai para o cartório informa a Receita Federal. Entendi. Se você fizer o contrato em cartório, ele já vai para a Receita Federal. Se fizer em cartório, já vai... Sim, mas mesmo se não fizer, nós temos que tomar cuidado. Tomar o cuidado para o seguinte, na pessoa física vale o caixa, ou seja, não é que eu fiz simplesmente um contrato de compra e venda, eu paguei. Sim. Ok, paguei, naquele ano eu desembolsei o dinheiro, esse dinheiro saiu da minha conta, está mexendo com o meu patrimônio. Eu vou declarar aquele bem mesmo através de contrato, sem problema nenhum. E quem recebeu tem a mesma história, né? Exatamente. A hora que o cartório for lavrar a escritura, o que vai acontecer? Olha, conforme contrato entre as partes, contrato particular, o imóvel foi comprado naquela data, assim. Pronto, resolveu o problema. Bom, então vamos lá. Qualquer idade, as declarações começaram a ser entregues no último dia 17 de março e vai até o dia 30 de maio, mas atenção, o Picão e o Weber deixou muito claro aqui, gente, faz imediatamente. Não espera chegar 30 de maio, hipótese alguma. Se puder antecipar, e pode, né? Pode. Antecipe, sim. Faça isso. Não deixe para a última hora. Antecipe a entrega da declaração do imposto de renda. Tem um prazo aí de 60 dias, mas isso é ilusório. O que puder fazer já, imediatamente, e acima de tudo, eu acho que vocês vão concordar comigo também. Procure, pessoal, um profissional da área contábil. Repito, Ribeirão Preto, região, toda a nossa região alta mogiana, tem escritórios sérios, competentes, profissionais do altíssimo nível e esperando vocês aí para fazer esse trabalho da melhor forma,
sem omissões, Sim. de forma correta, para que você, contribuinte, não pague um imposto maior aí Exatamente. daqui para frente. É isso mesmo, Perfeito. né? Perfeito. Muito bem a sua Eu já entreguei meu imposto de renda, já fiz o meu para poder atender vocês, para ninguém perder o prazo. Então tá bom, gente. Eu quero agradecer muito. Imagina. José Augusto Picão, Heber Carvalho, profissionais da área contábil, da Casa do Contabilista, que vieram aqui hoje gentilmente trazer todas essas informações. Repito, é um assunto que está aí em destaque, que está em evidência em todo o Brasil. Começaram as entregas no último dia 17 de março, vai até o dia 30 de maio, e é importante que todos fiquem atentos, conheçam esses detalhes que tanto o Picão quanto o Heber passou para vocês, para que possa, de forma correta, ter mais tranquilidade, né? Porque senão a dor de cabeça Perfeito. virá com toda certeza, né, Com Heber? certeza. A receita tá aí, não tá de brincadeira. Exatamente. Sabe Perfeito. trabalhar, ter tudo organizado, tudo documentado, vai saber quem é, quem não é, enfim, não tem como fugir. Hoje em dia, antigamente até, sem um parênteses aí, as pessoas podiam até, de certa forma, tentar, né? Hoje não tem mais isso. Vocês Hoje não acabaram de tem. falar do gov.br. Tá Não, e tem cruzamento de cruzamento de informações, né? informação. Então, hoje, As Ainda empresas bem, né? declaram, os médicos declaram, os cartórios declaram, todo mundo faz a declaração, que não é a declaração de imposto de renda pessoa física. As empresas entregam as declarações com as informações que pagou para os funcionários, que pagou para terceiros. Então, todas as informações já estão na Receita. A gente fala que quando vai fazer a declaração de imposto de renda, não pensa em enganar a Receita Federal, porque ela já tem todas as informações. Você só vai confirmar aquilo que a Receita Federal tem. Exatamente. Heber, obrigado por sua presença Prazer aí. muito grande estar aqui O Heber, com que, você. como eu falei no início do programa, foi um dos primeiros a participar desse podcast aqui, o Clube do Povo, juntamente com o prefeito Duarte Nogueira. Na ocasião, ele veio como convidado, aliás, como apresentador junto comigo, veio dar uma Foi um força prazer pra mim muito aí, grande. E hoje ele veio como convidado. Muito obrigado, Heber. Obrigado você pela oportunidade da gente estar aqui representando os contabilistas, que é uma responsabilidade muito grande, né, Picão? Não tenha dúvida. Nós estamos falando aqui em nome dos profissionais. Esperamos que a gente tenha atendido aquilo que o seu público espera, para que eles tenham a tranquilidade na hora de fazer sua declaração de imposto de renda. Que bom. Muito bom. José Augusto Picão, também muito obrigado pela presença. Imagina, estamos Heber, um sempre grande às abraço para a ordens. Ana e para Será? toda a classe contábil de Ribeirão Com Preto. certeza. Só um parênteses, né? Nós precisamos marcar uma hora para vir aqui a gente conversar um pouquinho sobre a destinação do imposto de renda, que é muito importante. Né? Resumindo, dá para falar alguma coisa rapidinho, mas é um assunto interessante que eu quero trazer. Inclusive, eu quero trazer a Ana aqui também, Sim, trazer alguém da sim, Receita. sim. Essa destinação, bem lembrado, Bem Picão, lembrado. bem lembrado. Na verdade, tem alguns aspectos fundamentais com relação à destinação, né? Tá. Que é até um dever nosso deixar o dinheiro que ia para o governo federal ficar dentro do município, né? Então, hoje nós temos o Fundo Municipal da Criança e Adolescente, o Fundo Perfeito. Municipal do Idoso, e Perfeito. parte do imposto de renda, na própria declaração, a gente consegue destinar. Você não vai pagar mais imposto de renda por isso, muito pelo contrário, você vai tirar um DARF pagando teu imposto de renda e aquilo que seria imposto de renda você manda para o município. Né? Perfeito, Muito perfeito. tranquilo aí. Ah, mas eu tenho restituição. Tem importância, você vai receber o mesmo valor. Né? É como se você estivesse pagando aquele valor de imposto de renda. Mas eu acho que seria interessante fazer uma rodada Sim. só disso o próximo mês aí, tranquilo. Entidades como a PAI, como E creches tudo, em Ribeirão exatamente. Preto, que são beneficiadas no final das Exatamente, contas. exatamente. Bem lembrado, e nós vamos combinar então um programa para Vamos. tratar sobre esse Legal. assunto, a destinação do imposto de renda. No Vamos fazer mais, assim. estamos às suas ordens aqui. Como o Heber disse, esperamos ter atendido todo o seu público, obviamente. E a gente se coloca à disposição de todo mundo, né? Para tirar as dúvidas necessárias. Casa do Contabilista está lá, basta ligar lá, tem as indicações dos profissionais, né? Você passa lá, te dá uma lista lá de todos os associados, sem nenhum problema, você escolhe, eu conheço isso. Você vai lá, quer ter sua confiança, resolver o problema. Maravilha. Gente, obrigado, forte abraço. E a vocês que nos acompanharam, muito obrigado, viu, pelo carinho da audiência. Até o próximo episódio, se Deus quiser.